Prezados irmãos, irmãs, neste momento vou dar início à nossa reunião de oração desta quinzena, onde teremos a oportunidade de louvar o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e também o nome do Consolador, do profeta irmão Aldo e de todos os demais santos e anjos que estão lá na glória celestial. Com a paz do Senhor, eu cumprimento a todos os presentes, especialmente aqueles que não pude cumprimentá-los pessoalmente. Desejo que a graça, a bênção, a proteção de todos os santos que acabei de mencionar esteja com cada um de nós, com a nossa família também. Não importa qual é a religião que eles seguem. Eu desejo que os membros da nossa família, todos aqueles que vivem ao nosso derredor, possam receber em sua vida muita paz, muita saúde, possam receber muita bênção para o viver cotidiano de cada um deles. Este é o desejo que eu tenho para nós e para aqueles que convivem perto de cada um de nós. O nosso Senhor Jesus ensinou que deveríamos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Imagina então pela nossa família, por aqueles que vivem conosco, os vizinhos, no trabalho, na escola. Então nada mais justo do que pedir a bênção de Deus para eles também. E muitas vezes não ser egoísta, como muitos às vezes são, chegando até o ponto de ser fanático, dizendo que só apostólico vai para os céus. A igreja não ensina isso. A igreja não prega que só apostólico vai para os céus. Ela prega que todos aqueles que amam o bem, que vivem de acordo com a vontade de Deus, vão aos céus. Existem muitas pessoas no mundo que são melhores do que muitos apostólicos que muitas vezes estão dentro da igreja. Tem amor, tem sabedoria, tem paz no seu espírito, convivem bem com o seu irmão. Isso só compete a Deus e aos santos a quem Ele deu esse poder de julgar se alguém vai ou não ao céu. E não nós ficarmos julgando o nosso semelhante, isso ou aquilo, achamos isso, achamos aquilo e por aí vai. Então vamos fazer como Jesus ensinou, como a Igreja Apostólica ensina, amar o nosso próximo em primeiro lugar, como também amamos ao nosso Deus. Nós vamos então dar início à reunião de oração. Eu convido os que estão assentados e puderem a se colocar em pé, para que nós possamos iniciá-la nesta noite. Vamos todos juntos cantarmos o corinho de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder
Amém. Agora nós vamos orar. Este é um dos momentos importantes da reunião, porque o próprio nome já diz, reunião de oração. Orar significa falar com o Pai, pedir, agradecer, suplicar a Ele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, mas também abrir o nosso coração para falar com Deus. A Santa Avó Rosa, irmãos, quando estava no corpo físico dela, ela sempre ensinou assim: meus filhos, quando vocês vierem à igreja participar da reunião de oração, não precisa ficar pedindo muita coisa para Jesus. Tem gente que vem na igreja, ele pede tanta coisa, que muitas vezes chega no final da oração, já não tem mais o que ele pedir, ele volta lá no começo e começa a pedir tudo de novo. Então, a Santa Avó Rosa, ela dizia que não precisa ficar pedindo muita coisa para Jesus na reunião de oração. Basta pedir sabedoria. A Bíblia diz que o povo do passado, os pagãos do passado, será que eles não sabiam? Eles achavam que por muito falar no nome de Deus, muito gritar o nome de Deus, eles achavam que Deus que estava nos céus iria ouvi-lo. Mas a Bíblia ensina, será que eles não percebiam que antes mesmo de pedir, o vosso Pai que estava nos céus já sabia de tudo quanto eles precisavam? Assim é a nossa vida. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Deus, Jesus, eles já sabem do que nós precisa antes mesmo de nós ficar pedindo. Então a avó dizia assim, quando vierem à reunião de oração, basta pedir para Jesus sabedoria. E é verdade, irmãos, a sabedoria é tudo na nossa vida. Ela tem que andar na frente até da própria razão. Muitas vezes, quando estamos com razão, nós temos que primeiro colocar a sabedoria em prática. Nós não podemos ser dominados pela emoção, e muito menos pela razão. Quantas pessoas que por causa da razão perdem a vida? Quantas vezes que por causa da emoção fazem coisas erradas que depois acabam se arrependendo, né? Então a gente tem que ter sabedoria para resolver os problemas, sabedoria para poder vencer, sabedoria para administrar o sucesso, sabedoria para administrar até os momentos ruins da vida. Por exemplo, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que quando nós chegamos a uma rotatória, quem já está circulando nela primeiro tem a preferência. Então nós temos que olhar para a nossa esquerda e ver se não vem alguém já circulando. Caso não venha alguém, podemos entrar. Mas quando chegamos em uma rotatória, ao olharmos para a esquerda, já tem um veículo circulando, ele tem preferência sobre nós. Então vamos supor que o irmão está circulando pela rotatória, vem um outro carro de lá e entra na frente do irmão. Pronto. O irmão está com a razão. Por exemplo, né? Eu estou com a razão porque eu já estava circulando, é isso? Aí um abaixa o vidro de cá, outro abaixa o vidro de lá, xinga daqui, xinga dali, gesto obsceno daqui, gesto obsceno de lá. Se não bastasse, um persegue o outro, aí de repente para os dois e começa a discutir, um sai do carro, o outro sai do lá, mas é que eu estou certo, eu estava circulando. Realmente você tem razão, realmente você estava certo. Você começa a brigar, xingar, o indivíduo que está errado, ele muitas vezes não tem o que perder. Ele vai lá, abre o porta-luva do carro dele, pega uma arma de fogo e dá 3 tiros no peito. Adiantou você ter razão? Não. Você acaba de perder a sua vida por causa da sua razão. Você não foi sábio primeiro. Primeiramente ter sabedoria para assim depois ter razão. Se você fosse esperto, sábio, você ia dizer, peraí, vamos ver se amassou o meu carro, não amassou, segue você a sua vida, eu sigo a minha. Se amassou, se teve um problema, tenta conversar com a pessoa de uma forma educada. Viu que ela está exaltada? Deixa de mão, anota a placa dele, faz um boletim de ocorrência na delegacia ou pela internet mesmo, depois entra com a ação judicial, procurando um advogado, defensoria pública e assim vai. Então vejam, nós precisamos em primeiro lugar colocar a sabedoria na frente de tudo que vamos fazer, falar,
agir e proceder. Porque quando a gente põe a razão e muitas vezes até a emoção na frente da sabedoria, a gente acaba perdendo muitas coisas na nossa vida que vamos se arrepender. Então é por isso que a avó dizia: peçam para Jesus na reunião de oração muita sabedoria para vocês vencerem o mal, para vocês saberem dialogar, caminhar, vencer e assim por diante. Mas essa sabedoria que a avó diz, irmãos, não é a sabedoria do homem, porque muito homem, a Bíblia diz homem, irmãos, mas não é o homem em si, no sexo masculino, não. O homem que ela diz é tanto a mulher quanto o homem, né? O Filho de Deus. Então, a Bíblia diz que a sabedoria do homem, muitas vezes é usada para o mal. Tem homem que usa a sua sabedoria para enganar o próximo, para sobressair sobre as pessoas mais humildes. Não é essa sabedoria que a avó está dizendo. Ela está dizendo a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que São Tiago ensinou e está registrado. Ele disse assim: procureis a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena muitas vezes é usada para o mal, mas usem a sabedoria do alto, porque primeiramente ela é pura, pacífica, moderado, ela não age com imparcialidade e muito menos com hipocrisia. Então é isso que a avó quer que a gente busque na reunião de oração. Mas então eu não posso orar, pastor, eu não posso pedir? Pode sim, com sabedoria, e não sendo um pagão, pedindo, muitas vezes até se esquecendo de agradecer pelo que você tem, ou só reclamando da vida. Então vamos orar agora e pedir para Jesus muita sabedoria para o nosso viver cotidiano. De cabeça curvada, de olhos fechados, oremos. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, aqui nós estamos no teu tabernáculo santo mais uma vez, para podermos participarmos de mais uma reunião de oração, louvar o Espírito Santo do Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por nos amparar, por nos proteger, desde a última reunião de domingo até o dia de hoje. Quantas lutas, quantos problemas poderá ter surgido em nosso caminhar, mas se nós vencermos, é porque o poder de Deus, o poder da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, está ao nosso lado para nos ajudar, porque o inimigo sempre está colocando pedras de tropeço em nosso caminhar, mas se nós formos fortes igual Jesus foi, nós iremos vencer, porque ele mesmo, Jesus, sendo Filho de Deus, teve que enfrentar lutas e provações nesta terra, mas ele disse para nós: eu tive bom ânimo, eu tive fé, por isso eu venci, e deixou um ensinamento muito claro para nós, dizendo assim: se vocês forem igual a mim, tiverem bom ânimo, paciência e muita fé, vocês também vão vencer como eu venci. Então é por isso, Jesus, que nesta noite, de cabeça curvada, de olhos fechados e de mãos levantadas aos céus, nós estamos na Igreja Apostólica suplicando mais da tua sabedoria para o nosso viver, força, coragem, para que possamos vencer as dificuldades que têm aparecido em nosso dia a dia. Agradecemos Jesus, o nosso Deus, Maria Santíssima e a todos os demais santos e anjos pela proteção que nos dão. Agora eu peço ao Espírito Santo do Pai, aquele Santo Espírito que estamos a adorar nesta noite, que inspire em nós o teu amor, o teu perdão, a paciência, a sabedoria, que o Espírito Santo inspire em nós a longanimidade, a humildade, o perdão e tantas outras virtudes que ele possui, para que realmente possamos ser cheios do Espírito Santo e possamos viver alegres e felizes em todo o nosso viver. Espírito Santo do Pai, abençoe todos os atos da nossa reunião, inspire todos nós que vamos realizar um ministério nesta noite, porque quando o Senhor usa-nos, nós realizamos bons trabalhos que ajudam a Santa Avó, que ajudam o Santo Irmão Aldo e a Igreja Apostólica a salvar muitas e muitas almas para Deus. Aos santos e anjos que vieram do alto céus para participar conosco desta reunião de oração, sejam muito bem-vindos aqui em nosso meio. Nós estamos felizes de saber que os senhores estão aqui para nos abençoar e para nos ajudar, com o único desejo de louvar, glorificar
glorificar o Espírito Santo do Pai e todos os demais santos da glória celestial, declaro iniciado mais esta reunião de oração, louvor, adoração este que exaltaremos a Ele não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantemos o corinho de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor
Amém. Todos os irmãos poderão assentar-se. Dando prosseguimento à nossa reunião de oração nesta noite, quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui para adorar o Espírito Santo do Pai, que nós estamos aqui para prestar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Quem é o Espírito Santo do Pai? É o Espírito que está acima do próprio Deus, é o Espírito que governa o nosso Deus. É o Espírito que alimenta o próprio Deus. É o Espírito que dá vida a todos que estão lá na glória celestial. Por isso que após terminarmos o corpo terreno, nós ainda continuamos a viver, se fazermos de tudo para merecer os céus. Porque este Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de dar a vida. Ele tem este poder, irmãos, de nos ajudar, de nos fortalecer. Então é para isso que nós viemos na reunião de oração. Nós viemos aqui para adorar o Espírito Santo, para louvá-lo, para buscar as virtudes do Espírito Santo. Tem muita gente, tem muitas pessoas, não somente apostólico, mas tem muitos irmãos e pessoas no mundo que dizem assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito de Deus. Muitas pessoas dizem assim, mas não é muitas vezes cheio do Espírito Santo, não. O Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo do Pai, não cria problemas. Quem é cheio do Espírito Santo do Pai, não vive fazendo picuinhas. Quem é cheio do Espírito Santo do Pai, ama, perdoa. E muitas vezes tem pessoas que têm esses maus hábitos, esses maus costumes e dizem assim: eu sou cheio do Espírito Santo. É mentira. É mentira, porque o nosso corpo não é dividido em partes. De um lado do nosso corpo habita o Espírito Santo, do outro lado do nosso corpo habita o espírito do mal. Entendam de uma vez por todas: o Espírito Santo de Deus não compactua com coisas erradas. O Espírito Santo do Pai não anda lado a lado com o espírito do mal. O Espírito Santo de Deus não habita na mesma casa em que o espírito do mal habita. Irmãos, vocês acham que o Espírito Santo do Pai fica fazendo picuinhas? Vocês acham que o Espírito Santo do Pai tem raiva, tem ódio? Vocês acham que o Espírito Santo do Pai fica dizendo assim: eu não vou com a cara do fulano, eu não vou com a cara do ciclano, o meu santo não bate com esse, o meu santo não bate com aquele? Vocês acham que o Espírito Santo do Pai tem esse tipo de virtude, tem esse tipo de sentimento? Vocês acham que o Espírito Santo do Pai, ele vive assim: eu só gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Eu não converso com esse, eu não converso com aquele. Vocês acham que o Espírito Santo do Pai é assim? Jamais, irmãos. Jamais o Espírito Santo do Pai vai ser assim. Porque o Espírito Santo do Pai é luz, ele é amor, ele é perdão, ele é mansidão, ele é humildade. Então, para mim, reunião de oração sempre foi e sempre será assim. Às vezes, inclusive, quando tenho oportunidade de pregar em reuniões online, ainda falo aos meus colegas que o Santo Irmão Aldo sempre pediu para nós, pastores, valorizarmos a reunião de oração. Reunião de oração não é chegar aqui e cantar número 1 primeiro, não. Reunião de oração não é só chegar aqui e no final da reunião, cada um fazer a sua oração individual, não. Reunião de oração é saber o seu valor, é saber o seu significado. Se perguntar para alguém: o que é reunião de oração? Eu vou lá adorar o Espírito Santo. E muitas vezes nem o Espírito Santo está adorando, porque está com o coração manchado,
está com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de falta de perdão. Tem 10 anos que eu não converso com o meu irmão de sangue. Tem 10 anos que eu não converso com o irmão de fé. Muitas vezes participa junto do trabalho do coral, muitas vezes participa junto do ministério, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Vocês acham que o Espírito Santo gosta disso? Que o Espírito Santo é assim? Será que lá no reino dos céus tem esse tipo de picuinha? Eu não vou com a cara desse, eu não vou com a cara daquele, meu santo não bate com esse, meu santo não bate com aquele? Não existe, irmãos. No reino dos céus não existe esse tipo de sentimento. E muitas vezes somos nós que participamos do próprio ministério que temos esse tipo de sentimento, esse tipo de picuinha. Muitas vezes existe em algumas congregações as pessoas que remam ao contrário. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo pela congregação. Aí, eu não sei para que isso. Eu não sei para que aquilo. Eu não vou ajudar não. Eu não vou ajudar porque é fulano que está fazendo. Então eu não vou com a cara dele. Então eu não vou ajudar não. Fulano está querendo se aparecer na igreja. É por isso que ele está fazendo isso. É por isso que ele faz aquilo. Muitas vezes nos deparamos com esse tipo de problema. Vocês acham que essas atitudes alegram o Espírito Santo? Que esse tipo de atitude alegra a Santa Avó, alegra Deus, alegra Jesus, alegra a Virgem Maria? Jamais. Muitas vezes o irmão Aldo publicou em boletim, quando ele estava no corpo físico, dizendo assim: a Santa Avó Rosa, muitas vezes, ela quer abençoar uma congregação inteira, mas por ali não ter o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, a politicagem, há muitas vezes a divisão. A Santa Avó abençoa individualmente aqueles que merecem. Vocês acham que os céus ficam felizes, irmãos, em abençoar individualmente só aqueles que merecem? Sendo que muitas vezes ouvimos assim: eu não vou cantar porque fulano vai reger. Eu não vou cantar porque fulano vai tocar. Eu não vou cantar porque é fulano que vai reger. Eu não vou tocar porque é fulano que vai cantar. Isso eu estou falando como prova em minhas reuniões, que já presenciei casos assim. Esse tipo de politicagem ao ponto de chegar a atrapalhar o desempenhar da reunião. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é só dizer da boca para fora, sendo que muitas vezes em casa, no trabalho, na escola, dá um mau exemplo. Nós estamos em um mês propício para isso. No final, na última semana desse mês, quantas mães vão ligar para a família, para os filhos, e vai dizer assim: ô filho, ô filha, vem aqui para casa, vamos ajuntar todo mundo na sexta-feira santa, vamos fazer um almoço, ou no domingo de Páscoa, né? Vamos fazer um almoço especial aqui em casa. Sempre tem aquela mãe, aquele pai que vai receber uma retrucada do filho, dizendo assim: mãe, fulano vai estar aí? Sim, filho, eu chamei todo mundo. Não sei por que a senhora está me chamando. A senhora sabe que eu não gosto dele, que eu não converso com ele. Tem tantos anos que a gente não se conversa. E isso, irmãos de sangue. É um tio, é um cunhado, é uma cunhada, é pai com filho, filho com pai, é esposo com esposa. Muitas vezes são assim. Aí responde para a mãe bem assim: eu prefiro comemorar a Páscoa sozinho do que estar aí. Irmãos, uma pessoa que responde isso para um pai ou para uma mãe, não sabe nem o que é Páscoa. Páscoa para ele deve ser comer chocolate, porque ele não sabe o que é Páscoa. Responder para uma mãe, responder para um pai que não vai se reunir com a família porque são brigados e não se perdoam, ele não sabe qual é o valor da sexta-feira santa, que depois de tanto bem que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, ele foi pregado numa cruz, ele foi morto numa cruz, mas antes de morrer ainda disse assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, Pai. O verdadeiro significado da Páscoa e da Semana Santa, que é perdão,
e reaviver esta pessoa não sabe na sua vida. E muitas vezes acha que ainda está comemorando a Páscoa. Páscoa tem o seu significado especial. E todo lugar aonde existe picuinha e inimizade atrapalha-se. Muitas vezes no trabalho do coral, como veio aí nas últimas semanas falando em nossos boletins do fim de semana. Muitas vezes, irmãos, tem atrapalhado e muito as picuinhas que existem dentro da igreja. Eu quero mostrar para vocês nesta noite o seguinte, que toda vez que existe picuinhas, bobeirinhas, politicagem dentro de uma congregação, quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Vamos supor que hoje, lá no alto céus, o nosso Deus, ele falou assim, chamou São Pedro à presença dele e disse assim, São Pedro, eu quero pedir para você, e você pode chamar São Paulo para ir com você, lá em Duartina hoje. Nós temos uma reunião de oração lá em Duartina. Eu quero que você vá lá e abençoe aquele povo lá. Abençoe a igreja, pode abençoar aquela cidade para ter bastante emprego. Abençoe eles sem dó. E São Pedro responde assim para Deus, Eu não. Vou não, Deus, vou não. Mas por que, São Pedro, você não quer ir lá em Duartina hoje, mas São Paulo? Sabe por quê, Deus? Porque eu não me esqueço das coisas. Sabe esse daí? Esse São Paulo aí, Deus, ele me perseguiu muito. Ele bateu no meu povo, ele prendeu o meu povo, ele matou o meu povo. Ele era um perseguidor, Senhor, porque antes de ser quem ele é hoje, ele era Saulo de Tarso, um grande perseguidor do povo cristão. Então eu jamais vou perdoar ele pelo que ele fez a mim, aos outros apóstolos, ao que ele fez com o povo cristão da minha época, judiando, batendo, maltratando, prendendo, fazendo eles de escravo. Então, Deus, eu não quero andar com ele, jamais. Eu pergunto para vocês, irmãos, São Pedro está mentindo para Deus ou ele está falando a verdade? São Pedro está falando a verdade. Realmente São Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele perseguia, ele maltratava, ele batia, ele fazia tudo de ruim para o povo de Deus. Então vamos ao contrário. Ao invés de Deus chamar São Pedro primeiro, ele chama São Paulo. São Paulo, vem aqui. Posso pedir para você hoje ir lá em Duartina abençoar a reunião de oração lá? Ajudar aquele povo, abençoe a vida deles, o trabalho, a família deles. Chama São Pedro para ir com vocês, vão vocês dois lá, para não andarem sozinhos. Vão vocês dois lá. Eu? Vou nada, Deus. Aí Deus vai falar, mas peraí, eu chamei São Pedro, ele não quer ir com você. Agora eu estou chamando você, pedindo para ir com ele, você também não quer. Por quê? Esse aí, Deus, é mentiroso. Esse aí teve medo de falar que era seguidor do meu Senhor, com medo de ser preso, com medo de ser morto na cruz. Quando perguntaram para ele, quando prenderam Jesus, és tu também um discípulo dele, né? Esse aí disse que não, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ser preso, com medo de apanhar e negou o meu Senhor 3 vezes lá na cruz. São Paulo está mentindo, irmãos? Não. São Paulo também está falando a verdade. Jesus mesmo disse para Pedro que iria ele negar ele 3 vezes lá na cruz. Então São Paulo não está mentindo. Realmente o apóstolo São Pedro negou Jesus por 3 vezes na cruz. Eu pergunto agora para vocês, irmãos, a moral de toda a história. Quem ia perder nesta noite por causa da picuinha de São Pedro e de São Paulo? Quem ia perder? Eu, você, nós, todos nós, porque os dois ficam brigando, nenhum esquece o passado do outro, por isso não querem andar junto, e nesta noite nós deixaríamos de receber a bênção dos céus por causa da picuinha, da bobeirinha que existe entre os dois. Mas graças a Deus, né, irmãos,
Lá nos céus não existe isso, né? São Pedro e São Paulo são grandes amigos, os dois andam junto, os dois não ficam olhando para trás, os dois não ficam lembrando dessas coisas, e se Deus precisa e manda, os dois andam junto. É isso que eu quero dizer para vocês. Toda vez que dentro da igreja ficar existindo picuinha, bobeirinha, politicagem, como os últimos boletins vêm falando, quem vai perder somos nós, somente nós, porque a politicagem, a divisão, a individualidade não leva a lugar algum. Então entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo do Pai? É ter as virtudes dele para poder sentir ele. Alguém aqui habita numa casa suja? Eu moro sozinho, mas eu não gosto da minha casa suja. Eu limpo. Eu gosto de uma casa limpa. Vocês também, né? Vocês não gostam de poeira, não gostam de inseto na casa de vocês. Para isso que cuidam. O Espírito Santo do Pai também não habita numa casa imunda. Ele também não habita numa casa suja. A casa do Espírito Santo qual que é? É uma casa material de 4 paredes? Não. A casa do Espírito Santo é o nosso corpo. É aqui que é a morada do Espírito Santo do Pai. Na nossa casa é a poeira e os insetos que a tornam suja se nós não limparmos. E o que torna a morada do Espírito Santo sujo se nós não cuidarmos? A desobediência, o pecado, a vaidade e esses exemplos que dei nesta noite. Então, para finalizar, eu pergunto para você, irmãos, como está a sua casa? Como está a casa onde você quer que o Espírito Santo habite, que é o seu próprio corpo? Está pronto? Ou você acha que dentro dela tem uma divisão? De um lado habita o Espírito Santo e de outro habita o Espírito do mal. Se você pensar assim, pode esquecer que jamais isso vai acontecer. E se você tiver esses costumes errados, pode esquecer que o Espírito Santo habita no seu corpo. Prosseguindo com a reunião de oração para adorar o Espírito Santo, 2 apresentações pelo coral nós vamos ouvir. Primeiramente, Viver Apostólico e, na sequência, Toda a Minha Felicidade.
Dando prosseguimento à reunião de oração, nós vamos meditar em um tema que nos ensina onde e em quem a nossa fé é firmada. Irmãos, está muito fácil, é só olharmos para a placa lateral que nós já sabemos em quem a nossa fé está firmada. Em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, na Mãe Virgem Maria, na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo e nos santos que estão lá na glória celestial, como os profetas e apóstolos do passado. Entenderam, irmãos? Então, a nossa fé é nestes santos que eu acabei de mencionar. Vou iniciar a leitura que tem o título: A nossa fé é firmada em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Avó, nos santos profetas e apóstolos. Irmãos, no início desta igreja, lá na tenda ainda, não se cria nos santos. Isso foi depois de um tempo, quando Jesus começou a se manifestar à Santa Avó, que ele mandou ela pedir para o bispo que pregasse também a fé nos santos, porque no início não se pregava a fé viva nos santos, poderosos, que eles têm poder lá na glória celestial. Aí, depois que Jesus começou a usar a avó para falar com o bispo, com a missionária, Jesus mandou a avó pedir para o bispo: fala para ele pregar também que os santos são vivos e poderosos nos céus. Então, a partir de aí que a igreja, lá naquele tempo do seu início, começou a crer também nos santos e anjos dos céus. Esta mensagem vocês podem observar que desde a semana passada a gente vem publicando mensagens de 10, 21 anos atrás, como foi, se não me falha a memória, de oração ou de final de semana. Ela tinha 21 anos que o irmão Aldo havia dado aquela mensagem, e essa tem 11 anos, É uma mensagem do Santo Irmão Aldo no boletim de 2013. De acordo com os planos de Deus e do seu divino Espírito, após a vinda e o ministério terreno de Jesus, deveria ser criado por ele, nosso Senhor, o Espírito Consolador para integrar o poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, ao qual sua igreja seria entregue. Então, através do outro Consolador, Jesus governaria o seu povo na terra. A promessa de Jesus nosso Senhor está no livro do Apocalipse de São João, onde o apóstolo registrou que: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome, quer dizer, o nome do Consolador, e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Desde o início desta igreja apostólica, criada por Jesus, a Santa Avó esteve com ele como sua santa serva e vaso precioso. O Divino Mestre a preparou para ser o Consolador, pois ela nascera predestinada para esta missão, e em toda a sua vida terrena, creu e muito amou a Jesus e a Maria Santíssima. Assim, durante um período de 16 anos, Jesus esteve com ela, preparando-a para ser o consolador de sua promessa e usando-a para guiar, proteger, ensinar sua doutrina, disciplina ao povo que ele, nosso Senhor, formava para Deus o Pai. Cumpriu-se na vida da Santa Avó Rosa outra palavra do Senhor Jesus a respeito da vinda do Consolador. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então isso é uma palavra, uma promessa de Jesus, irmãos, a respeito do outro santo que viria.
Jesus se manifestou a Santa Vó Rosa de maneira que, além de contemplar ao nosso Senhor constantemente, ela falava com ele com ela, e dessa maneira dirigiam a igreja com toda segurança e sabedoria. Assim, Jesus foi preparando a Santa Vó Rosa, revelando a ela sua vontade, esclarecendo os profundos mistérios da sua doutrina, do reino dos céus, do espírito da criatura humana, da salvação e da condenação da alma, e ensinos que a igreja necessitava para se tornar pura e santificada, para vencer todo o mal, ser vitoriosa, herdar a glória celestial. Também por meio da Santa Vó Rosa, Jesus revelou os mistérios da fé nos santos apóstolos e esclareceu o motivo da nossa fé ser firmada nele. Mostrou o poder que eles possuem para ajudar a cada um que pede a proteção destes santos formados por Jesus, cumprindo assim a promessa que a eles fizera, conforme está descrito em São Mateus, que, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando, na regeneração, o Filho de Deus se assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou quer dizer, para ajudar o povo de Deus na terra. Os santos apóstolos muito lutaram para anunciar o nome de Jesus e para formar a igreja apostólica primitiva. Eles sofreram perseguições, foram condenados pela justiça humana e mantidos em prisões, e enfrentaram muitas dificuldades para anunciar as boas novas de salvação. Eles não contavam com os benefícios que hoje contamos, com a proteção das leis para divulgarmos com as leis, eles não contavam com os benefícios que hoje contamos com a proteção das leis, para divulgarmos e praticarmos a nossa fé e para nos reunirmos livremente, a fim de adorarmos a Deus e aos seus santos. No entanto, os santos apóstolos não tinham esta facilidade e proteção da sociedade. Ao contrário, eram proibidos de falar no nome de Jesus. Porém, com coragem e fé nas promessas do Divino Mestre, corajosamente anunciaram o nome santo do Senhor a muitos povos daquele tempo. E assim, o nome de Jesus e sua palavra chegaram até nós nos dias de hoje. Portanto, pela fidelidade desses santos de Deus, se cumpriu a palavra do Senhor, de que os santos apóstolos no futuro iriam ajudar aos que amam a Jesus e obedecem sua palavra e os seus mandamentos, a fim de lhes dar toda a proteção celestial, juntamente com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e muitos outros santos da glória celestial. No entanto, devemos a Santa Vó Rosa e ao seu glorioso ministério a fé em todos os santos e anjos do nosso Deus e Pai. Também devemos a ela a graça de contarmos com estes santos poderosos em nossas reuniões e para guardarem, protegerem a vida dos que são fiéis e obedientes aos preceitos doutrinários e de boa conduta de nossa amada igreja e aos meus ensinos, diz o irmão Aldo, de profeta apostólico. Somos agradecidos ao Pai Celestial, ao seu amado Filho Jesus, à bendita Mãe Maria Santíssima e ao Santo Consolador da promessa do Divino Mestre, por toda a proteção que nos concedem através dos santos que formaram para atuar no tempo presente da regeneração em favor do reino dos céus. Então aqui termina a palavra do irmão Aldo, irmãos. E agora, como ele está lá na glória celestial, o nosso conselho acrescenta o seguinte, porque vocês viram que até aqui o irmão Aldo falou da Santa Vó.
ele falou dos profetas, ele falou dos apóstolos, mas ele não disse em nome dele, ele só disse que precisa da nossa obediência a ele, porque até então ele estava no corpo físico. Agora, o último parágrafo, a direção acrescenta ao irmão Aldo, já em espírito, dizendo: hoje agradecemos também ao nosso santo irmão Aldo por fazer parte da glória celestial e nos deixar ensinamentos e mensagens preciosas e edificantes. Agora afirmamos com determinação: a nossa fé é firmada em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, nos santos profetas e apóstolos. Amém. Está aí, irmãos, feito na íntegra a leitura da mensagem da reunião de oração. É aquilo que eu disse no início, é só olhar para aquela placa lateral que fica muito fácil saber onde nossa fé é firmada: em Deus, no seu Espírito Santo, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó, no Santo Irmão Aldo, nos profetas do passado, nos apóstolos do passado também, porque ambos enfrentaram lutas para pregar a palavra do nosso Deus. Irmãos, alguém de vocês já viram Deus aqui na terra? Deus nunca veio aqui na terra, Ele nunca andou sobre a terra. Deus, mesmo tendo o poder que Ele tem e sendo quem Ele é, o Criador dos céus, da terra, Deus nunca habitou em um corpo físico nesta terra. Ele precisou sempre de pessoas dotadas de dons, qualidades, virtudes para poder representá-lo nesta terra. No passado ele usou, por exemplo, os profetas para falar com o povo dele. Depois Deus usou pessoas boas, homens, mulheres do bem também, para fazer o bem ao seu próximo aqui na terra. Depois o nosso Deus enviou o seu próprio Filho para ser o exemplo vivo do nosso Deus aqui na terra. Deus também usou os apóstolos do passado, que viveram nesta terra, apanharam pelo nome de Jesus, sofreram pelo nome de Jesus, como vocês viram dentro da própria mensagem, eram proibidos. Naquela época, irmãos, não é como é hoje. Eu posso ter a fé que eu tenho, eu posso ser apostólico, se eu não quiser mais ser apostólico e ser de outra religião, eu posso ser. A lei que existe hoje em nosso país nos dá o direito de crermos em quem quisermos. A lei do nosso país hoje, por exemplo, nos dá o direito de frequentarmos a igreja que nós quisermos. A lei do país hoje dá o direito às religiões de pregarem a sua palavra, e tem até o amparo da lei do homem. Tudo isso nós temos hoje, mas no passado não. No passado, o povo, por exemplo, eram obrigados a adorar os reis, a adorar faraós, a adorar os homens que tinham mais poder aquisitivos, que se diziam ser deuses. Então, eram obrigados a jejuar, eram obrigados a adorar estátuas, que os homens levantavam em seu próprio nome, Quantos dos profetas do passado, Daniel mesmo, por exemplo, ele não quis adorar a estátua que aquele rei fizera em nome dele. E o rei disse: quem não adorar a mim, eu vou prender. E os homens com inveja correram lá, contaram para aquele rei. Irmãos, assim era no passado. A mulher, ela não tinha o direito que ela tem hoje. A mulher no passado, irmãos, ela era muito submissa ao homem. A mulher no passado, por exemplo, ela servia até como escrava para os reis. Naquele tempo do passado, por exemplo, quando os soldados do rei iam recolher os impostos, e os pais que não tinham dinheiro para pagar os impostos devidos aos reis, os soldados olhavam naquelas casas e via a casa que tinha uma moça jovem, bonita, eles lançavam mão dela, pegavam elas e levavam para servir o rei.
mas na Virgem Maria Santíssima, nenhum homem nunca tocou em um fio de cabelo dela, mesmo sendo de uma família tão humilde como era a Virgem Maria, porque precisava se cumprir o que os profetas do passado pregaram, que de uma virgem nasceria o Filho de Deus Altíssimo. Então, irmãos, nós hoje muito devemos aos profetas do passado que pregaram, nós muito devemos à Virgem Maria que creu e confiou, sendo uma jovem tão pura, santa, inocente, aceitar a missão de ser mãe do Filho de Deus sem conhecer um homem. Por exemplo, vocês veem no dia de hoje, né? Nós estamos aí no século 21, aonde a tecnologia é tão grande, né? Por exemplo, não é o certo, pela doutrina da igreja, não é certo que isso aconteça. Por exemplo, uma jovem que ainda não casou, né, não tem um compromisso assumido, engravidar, por exemplo. Mas a gente vê muitos casos aí, né, no mundo, jovens de 12, 13, 11 anos já engravidando, né, jovens que muitas vezes não estão nem preparadas ainda, acabam se envolvendo com homens e acabam engravidando. E o que acontece? O falatório é muito grande, né? Eu mesmo já preguei em uma congregação que uma jovem de 13 anos, ela acabou engravidando. E quando os pais dela viram que eu ia ministrar a reunião, eles queriam que eu consagrasse de todo jeito o nenenzinho. Eu, tudo bem, só que depois quando eu procurei a mais fundo saber, conversando com o vô da criança, ele disse, não pastor, tem 15 dias que nasceu. Eu falei, então o senhor nem me traga aqui, porque eu não vou consagrar uma criança de 15 dias, imagina, com a minha mão desse tamanho, uma criança de 15 dias praticamente cabe na minha mão. Falei, ela nem deve sair de casa, tem que estar em repouso e assim por diante. Mas não, eu quero que o Senhor consagre e vai, para não dizer que o pastor estava se negando a consagrar a criança, eu disse, então traga, que vou consagrar. Quando foi no outro dia, que eu peguei a certidão de nascimento da criança, aí que eu me assustei mais ainda, a mãe era uma jovem de 13 anos, então eu pensei, imagina já, o problema que ela deve ter enfrentado, né? Eu pedi para a Santa Avó muita sabedoria, por quê? Jovem, 13 anos, mãe solteira, a igreja muitas vezes, de vez cada um cuidar da sua vida, fica um cuidando da vida do outro. Então eu já imaginei que todos deveriam ter cuidado da vida dela, devem que difamaram a coitada da moça. Eu pensei, se eu trazer ela sozinha à frente do púlpito, é mais um vexame para ela. Então eu pedi que a avó, o irmão Aldo me iluminasse, e eu tive a luz de trazer tanto ela quanto os pais, porque na verdade quem criou, eu vejo hoje nas redes sociais, né, quem criou a criança foi os avós. Então eu chamei ela como mãe e os avós para virem até a frente do púlpito. Então o que eu estou tentando mostrar para vocês é isso, que no século 21, uma jovem engravidando sem pai já causa admiração nas pessoas. Vocês imaginam há 2023 anos atrás? Imagina como é, as pessoas, essas irmãzinhas que estão aqui hoje, que têm as suas experiências, o seu cabelo branco, sabe do que eu estou falando. Imagina na época que elas namoravam, minha avó dizia que ela namorava assim, meu avô de um lado de lá, ela do lado de cá, tinha uma janelinha no meio, um murinho, não tinha esse negócio de ficar se agarrando como é hoje não, de se beijando. No tempo delas, elas diziam que era um de lá e um de cá. E não tinha muita enrolação para casar não, né? Era rápido, né? Os pais arranjavam um casamento. Imagina no tempo da Virgem Maria então, 2023 anos atrás. Vocês imaginam a luta dela, irmãos? Então nós devemos muito à Virgem Maria por ter acreditado nas palavras dos profetas. Nós temos que valorizar muito o trabalho dos profetas. Depois veio Jesus, que não pôde consumar, fazer tudo o que ele tinha para fazer. Então ele disse assim, eu vou enviar para vocês um outro santo que vai aprender de mim. Ele não vai falar o que ele quer, ele vai falar o que eu quiser, porque ele vai aprender de mim. Então nós devemos muito à Santa Avó.
e depois, consequentemente, ao santo irmão Aldo, porque se não fosse o ministério do irmão Aldo, como nós saberíamos que a avó era consolador? Tem gente que acha que a santa avó era consolador na terra. A avó nunca foi espírito consolador na terra, irmãos. A avó simplesmente era a irmã Rosa e a serva Rosa. Como que a Santa Avó seria consolador se ela ainda não tinha sido galardoada pelo Pai? Ela não tinha chegado à presença do Pai para ser galardoada pelo Pai, pelo Espírito e por Jesus. Não tinha, então a Santa Avó na terra era a irmã Rosa e a serva Rosa de Jesus. A Santa Avó só soube do ministério que ela teria à frente da igreja já nos últimos dias, nos últimos anos aí da tua vida. Foi assim que a Santa Avó soube que ela seria o Consolador. Mas a Santa Avó era tão fiel a Jesus, irmãos, como instrução, porque assim, Jesus quando viveu na terra, ele foi traído. Ele foi vendido por algumas moedas e identificado com um abraço e com um beijo. Então o Deus, quando o Jesus prometeu que enviaria o outro Consolador, ele disse assim, uma coisa eu quero. Qual foi a peça fundamental que Deus exigiu de quem fosse o Consolador? Fidelidade. Por que Deus exigiu fidelidade, irmãos? Para que não houvesse uma traição com Jesus, como houve no passado. Vocês imaginam? Jesus esperou quase 2000 anos para mandar o outro Consolador, né? Quase 2000 anos. Já pensou se Jesus escolhe a pessoa errada e essa pessoa traísse Jesus novamente como ele foi traído por um dos apóstolos? Então Deus exigiu que aquele que fosse o Espírito Consolador, o que o Pai mais exigiu foi a fidelidade. E a avó foi tão fiel a Jesus, irmãos, que ela não contava nada para o bispo e nem para a missionária. Ela só falava para o bispo e para a missionária o que Jesus autorizava ela. Ou quando Jesus mesmo, quando os três se reuniam para orar, Jesus usava o corpo da Santa Avó para falar com o bispo e para falar com a missionária. Mas caso contrário, a avó não falava nada. Então a avó não falou para o bispo do ministério dela. A avó só chegou para o bispo e falou assim, a quem eu aparecer, este será o meu sucessor. E não deu mais nada de detalhe, o bispo não soube de mais nada, a missionária de mais nada, o irmão Aldo muito menos sabia de nada, até no dia que a avó e a Virgem Maria apareceu para Jesus, ou melhor dizendo, apareceu para o irmão Aldo, e o irmão Aldo, todo inocente, sem saber de nada, procurou o bispo e a missionária e disse para ele, eu estava ali agora, a avó apareceu para mim, e a Virgem Maria também, e elas me deu uma orientação e mandou eu falar para vocês. Naquele momento o bispo entendeu, então é ele o sucessor dela, porque ela disse a quem aparecesse, esse seria o sucessor dela. Então, irmãos, se eu pudesse falar mais, eu falaria, ampliaria mais, isso é um tema de mensagem que a gente pode abrir muito, mas o meu tempo, ele já está em cima das 8h59. Fiquem todos em pé. Mas lembrem-se que o nosso foco de fé principal é todos esses que estão na placa lateral e também os demais santos e profetas que estão lá na glória celestial. Para abrir a parte da nossa reunião de oração neste final, eu vou dividir em 3 partes. Vamos cantar um corinho, depois nós vamos orar e depois nós vamos cantar um outro corinho para poder finalizar. Para abrir esta parte, cantemos Hora Santa de Oração, de número 83. O Pai Celeste, rogamos-te agora, estende tua santa mão e abençoa
Amém. Finalizando esta parte, nós vamos cantar o corinho de número 117, a adoração à Trindade. Ao Espírito de Deus, de glória, de sabedoria, de justiça, verdade, amor e santidade, adoramos com fervor ao Pai, ao Filho, nosso amor. Amém. Chegamos ao fim da nossa reunião. Como eu já tinha feito os agradecimentos após a coleta, só desejo que vocês tenham muita paz e muita sabedoria e até uma próxima oportunidade e uma ótima e feliz festa no final de semana. Vamos orar? Chegamos, Deus, ao término da nossa reunião de oração, onde adoramos o Espírito Santo e relembramos em quem a nossa fé é firmada. Chegando ao término desta reunião, eu oro primeiramente pelos nomes que se encontram na caixa de pedidos de oração. Eu peço a bênção, a paz, a sabedoria, a prosperidade para cada um. Eu oro pelos irmãos aqui presentes, pela sua família, oro por aqueles que estão internados em hospitais, maternidade, casa de saúde, acamados em casa, inclusive muitas vezes até muito tempo e o corpo se encontra debilitado. Oro também pelas pessoas que enfrentam a doença do século, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aqueles que enfrentam uma luta ainda maior contra doenças que a medicina não encontrou a cura total, como ansiedades, diabetes, enfim. Que o nosso santo irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa, que Jesus, nosso Senhor, possa abençoar a vida de cada um de nós, ou daqueles que convivem ao nosso redor, a vida das pessoas que são boas e humildes de coração. Vou me dispersar dos meus irmãos, agora cada um deles voltará aos seus lares, eu voltarei à congregação de onde vim. Dê a todos nós uma boa noite, um bom descanso, um bom retorno aos nossos destinos, que os irmãos aqui tenham um ótimo restante de semana de trabalho, de estudo, e que no final de semana eles possam estar aqui muito alegres e felizes para poderem comemorar mais um aniversário de existência da Igreja Apostólica nesta cidade. Prezados irmãos e irmãs, recebamos para nós, para nossa vida e para nossa família a bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima. Vamos receber também a bênção da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo para o nosso viver. E eu desejo que a companhia dos santos e anjos dos céus estejam acampados ao nosso derredor e que as virtudes do Espírito Santo de Deus estejam em nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.